Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a correção, né? De uma questão do Enem de 2018, tá certo? Referente aí ao conteúdo e razão do eixo números e operações, né? E essa questão, de acordo com a cor da prova, eu coloquei aqui ao lado para vocês poderem saber, né? Qual questão é a que eu estou corrigindo para vocês, tá certo? Então, nessa questão de 2018, né, o enunciado nos diz o seguinte: uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120 e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real, gastos em anúncios, na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. E aí nós temos aqui as alternativas, onde cada alternativa expressa a expressão consequente do alcance, né, do número de pessoas aí que iriam receber, né, de forma de panfletagem ou através do rádio essa divulgação, tá certo? O que a gente deve ter o cuidado aqui é o seguinte: percebam que quando diz aqui considere X e Y, X, por ser a primeira incógnita, é a primeira informação. Então X aqui é rádio e Y, no caso, são os panfletos. A gente deve obedecer essa ordem, tá bom? Segunda coisa, diz que cada pessoa será alcançada por um único desses meios. Então não vai existir aqui interseção. Não vai ter pessoas de passarem pelas duas situações. Ou é uma ou outra, tá certo? E aí o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos organizar primeiro aí, no caso, o rádio, depois os panfletos, e a gente vai somar tudo isso, né? E fica aqui a pergunta, né? O número de pessoas alcançadas pela campanha. A gente quer saber o total, a gente quer saber a soma. Perceba que nas alternativas, todas elas estão sendo dadas através de uma soma, tá certo? Então é isso que nós iremos fazer, mas desde já eu quero chamar a atenção de vocês aqui nas letras D e letra E, tá certo? Por que essas duas? Porque percebam que as incógnitas X e Y estão aparecendo no denominador. E nós sabemos que, por questão de coerência, essas incógnitas elas não podem ser escritas no denominador, elas sempre aparecem no numerador. Por conta disso, essas letras D e E a gente já pode descartar, tá bom? Então, as alternativas corretas vai estar entre letra A, B ou letra C, tá bom? Então, vamos organizar aí. Rádio. Vamos analisar aqui o rádio. O rádio, ele vai pagar quanto, né? Ele vai pagar, cadê aqui? O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120 e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas, tá certo? Então, a gente vai criar uma razão aí. 1.500 vezes X sobre 120. O que quer dizer isso? 1.500 pessoas vezes X.
porque a gente pode ter um quantitativo maior. Aquela pessoa está escutando, mas outros membros podem estar acompanhando. Consequentemente, você vai multiplicar a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas pela divulgação através do rádio, tá ok? Então, essa é a primeira razão, a divulgação pelo rádio. E o X ele aparece sempre no numerador. Como o X foi referente à propagação dessa transmissão pelo rádio, então X é o nosso numerador. Detalhe, como nós estamos trabalhando com razão, nós devemos simplificar. Então a gente pode cortar o zero, sobrou 150 e 12, a gente pode simplificar aqui por 2, dá para simplificar logo por 3, que aí nós vamos ter 50 sobre 4. Então 50x sobre 4. Temos aqui nesse caso a razão referente à divulgação pelo rádio. Se nós formos olhar nas alternativas, 50x sobre 4, veja que é a letra A, tá certo? Vamos concluir, eu vou fazer a divulgação agora pelos panfletos, mas a gente já poderia marcar como resposta correta a letra A, porque na letra B e na letra C está diferente, né? Na letra C está invertido, né? E pela ordem do enunciado aparece primeiro as pessoas, então é o numerador, e o que se paga o denominador. Agora, com relação aos panfletos, aí nós temos aqui, já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. Então, nós vamos ter 1.000Y sobre 180. Y referido aqui, né, a os panfletos, por isso que ele vai multiplicar aí por 1.000, tá ok? Mesma coisa que nós fizemos com o rádio, podemos cortar o zero, fica 100 sobre 18, podemos simplificar isso aqui por 2, tá? E aí nós vamos ter 50 sobre 9, 50y sobre 9. E aí o enunciado, como ele pede para que a gente encontre o número de pessoas alcançadas, o total, né? Número de pessoas alcançadas, é só a gente somar, coloquei aqui embaixo, tá certo? Só a gente somar o quantitativo de pessoas e aí nós chegamos na alternativa correta, como eu falei para vocês, que é a nossa letra A, tá bom? Então, essa questão você percebe que não tem muito a questão do cálculo em si, era mais a interpretação e a organização para chegar na resolução dessa questão, tá certo? Então, espero ter ajudado. Forte abraço para todos e até mais.